Depois de conquistar 4 pontos em 2 jogos consecutivos como visitante, o Inter conta com o apoio do Beira-Rio para enfrentar o Vitória no próximo domingo às 18h30. Além disso, as gurias coloradas têm renovação na categoria profissional e se preparam para abrir a fase semifinal do Gauchão Sub-15. Fechando, o celeiro de Asa Sub-20 segue invicto no Gauchão e na briga por classificação para a próxima fase da Copa FGF. O Boletim Colorado por Estrela Bet está no ar com todas as informações da agenda do Clube do Povo. No domingo passado, o Internacional visitou o São Paulo e conquistou importante vitória em confronto da 26ª rodada do Brasileirão pelo placar de 3-1. A vitória foi conquistada de virada, pois o São Paulo abriu o placar logo cedo em gol de Luciano, mas ainda no primeiro tempo, Bruno Gomes, em linda finalização de perna esquerda, igualou a conta e deixou as condições muito interessantes para o segundo tempo colorado. Mesmo tomado por quase 40 mil torcedores e torcedoras do São Paulo, o som ambiente do Morumbi durante o segundo tempo foi conduzido pela torcida colorada. E no embalo do povo que lotava o setor visitante, o Internacional chegou ao gol da virada com Thiago Maia. Depois de jogada que envolveu Wesley e Alan Patrick, ele pegou a sobra de corte da marcação e de perna canhota colocou o Inter em vantagem no placar. Fechando a conta, um golaço de Alan Patrick para o 3-1 e os 3 pontos colorados. De perna direita, o camisa 10 recebeu assistência de Gustavo Prado e garantiu ao Inter a 4ª vitória consecutiva no Brasileirão. O Internacional não retornou de São Paulo após o confronto com o time do Morumbis, isso porque, na quarta-feira passada, tinha jogo atrasado pela 16ª rodada por disputar contra a equipe do Red Bull Bragantino. A preparação da equipe de Roger Machado para o embate em Bragança Paulista ocorreu no município de Atibaia, vizinho da cidade sede do Red Bull Bragantino. E dentro de campo, o Internacional teve grande atuação, criou as melhores chances e conquistou mais um ponto importante em sua campanha de luta pelas primeiras posições da tabela nacional. No Nabi Abichedi, Rafael Borré, de cabeça depois de cruzamento de Bernabé, abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, John empatou para os donos da casa, que chegaram à virada aos 29 minutos do segundo tempo com Vitinho. 2 minutos depois, em seu primeiro toque na bola, Ener Valencia, com força e precisão, definiu para as redes do Bragantino e empatou o confronto em 2-2. O resultado deixa o Internacional com 42 pontos na tabela de classificação. O mesmo número somado por Cruzeiro e Bahia, respectivos 7º e 6º colocados. Além disso, o Inter está a 2 pontos de distância do São Paulo, que hoje é 5º na tabela de classificação, portanto, na briga absoluta internacional por vaga na Conmebol Libertadores do ano que vem. E até por isso, o Colorado conta muito com o apoio de sua torcida no jogo do próximo domingo. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clube do Povo receberá o Vitória no Beira-Rio a partir das 18h30 do próximo dia 29 de setembro. Para as gurias coloradas, a semana foi de renovação da meio-campista Márzia. A jogadora chegou ao Internacional no começo de 2023, assinou extensão de vínculo até dezembro de 2026. Márzia, que desde 2023, quando chegou, integra tanto a categoria profissional quanto a categoria sub-20 do futebol feminino do Internacional. Inclusive, foi campeã brasileira sub-20 na temporada passada e é jogadora que, recorrentemente, fica à disposição do técnico David da Silva para a disputa de torneios de base. Márzia também figurou na Copa do Mundo sub-20, disputada recentemente na Colômbia, entre o final do mês de agosto e o começo do mês de setembro. Eu estou muito feliz, essa renovação é muito importante para mim. Quando eu cheguei aqui, eu sempre coloquei na cabeça que eu queria levar o clube para o topo, ganhar todos os campeonatos que a gente vai disputar. E eu estou muito feliz de poder renovar, de poder estar mais 2 anos aqui e conseguir conquistar nossos objetivos todos juntos. Ao mesmo tempo, as gurias coloradas estão na semifinal do Gauchão Feminino Sub-15. A classificação foi garantida com melhor campanha após vitória de 10-0 sobre o Juventude Doutor Salomé Goulart na última rodada da fase classificatória. Agora as gurias enfrentarão exatamente as mesmas adversárias, mas em jogos de ida e volta, na luta por uma vaga na decisão. A partida de ida acontece nesse sábado, comando de campo do Juventude, partida prevista para as 15 horas deste dia 28 de setembro, e a volta no outro sábado, dia 5 de outubro, também às 15 horas, comando de campo do Internacional. Na outra semifinal, Grêmio e Pelotas decidirão um outro time classificado para a decisão. Lembrando que a campanha das gurias até aqui é de 100% de aproveitamento. Venceram todos os adversários que enfrentaram na primeira fase. O celeiro de Aze segue invicto no Gauchão Sub-20. Depois de estrear com vitória de 2-0 sobre o Real Tramandaí e empatar na segunda rodada que disputou, a terceira da competição, e 1-1 com o Grêmio em Grenal disputado no CT Rio Dourado, a categoria Sub-20 vem de 2 vitórias consecutivas.
No dia 14 de setembro, no CT Alvorada, o Internacional goleou o Futebol com Vida por 5-0, enquanto no último final de semana a vitória foi conquistada fora de casa contra o Aimoré. No estádio Monumental do Cristo Rei, em São Leopoldo, Luca Drummond, no começo do segundo tempo, abriu o placar para a equipe de Éder Moraes, mostrando oportunismo, completando bonita jogada feita pelo atacante Christian. O segundo gol foi marcado por Rodriguinho e ele aproveitou o cruzamento da esquerda para antecipar na primeira trave e mandar direto para as redes. Dono da jogada do primeiro gol, Christian fechou a conta em 3-0, mostrando faro artilheiro, e com isso, o celeiro de Ásia Sub-20 garante até aqui 10 pontos na competição. O Inter é vice-líder de seu grupo, mas o São José, primeiro colocado, tem um jogo a mais do que o Internacional, em 5 rodadas, 4 vitórias, e por isso chega a 12 pontos, enquanto o Inter tem 10 pontos na tabela de classificação. Internacional que inclusive volta a campo pelo Gauchão Sub-20 nesse sábado contra o Novo Hamburgo no CT Alvorada, a partida prevista para as 15 horas e serviço de jogo já liberado no mundo colorado. Já na Copa FGF, competição profissional que o Internacional disputa com a sua categoria Sub-20, o Colorado foi derrotado pelo São José no último meio de semana pelo placar de 4-2. A partida foi disputada no estádio Francisco Noveleto Neto, na zona norte de Porto Alegre, estádio conhecido por seu gramado sintético, e teve como placar final exatamente 4-2 para o São José, 2 gols do Inter marcados, o primeiro por Vitor Gabriel e o segundo por Iago Noal. Na próxima quarta-feira, o Inter voltará a campo pela competição como mandante. Na quarta-feira receberá o Passo Fundo a partir das 15 horas no CT Alvorada. Até aqui na competição, o Inter em 5 rodadas conquistou 7 pontos, com isso está a 3 de distância do vice-líder, hoje o Gaúcho de Passo Fundo, e o Colorado ocupa momentaneamente a 5ª posição na Copa FGF Troféu Zagallo. Vale lembrar que na Copa FGF, primeiro e segundo colocados avançam direto para a fase semifinal, enquanto as equipes que estiverem na primeira fase, de terceiro a sexto colocados, disputarão uma fase de quartas de final para depois sim chegar às semis. Portanto, a importância de ficar bem colocado para avançar em grandes condições aos mata-matas. O Internacional, depois do Passo Fundo, visitará na outra quarta-feira o Ipiranga, no Colosso da Lagoa, e fechará a fase classificatória da Copa FGF como mandante contra o Juventude. Repassados os principais destaques da semana do Internacional e projetados os compromissos que estão por vir no calendário do Clube do Povo, a gente abre agora, no Boletim Colorado, o Momento Estrela Bet. Neste sábado, a partir das 6h30, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, receberá duelo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Duas equipes que construíram intensa rivalidade nos últimos anos, mas que dão focos diferentes para o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Palmeiras disputa somente o Nacional, já eliminado das outras competições, e busca dar continuidade à perseguição ao líder Botafogo, o Atlético Mineiro está classificado para as próximas fases de Copa do Brasil e Conmebol Libertadores, e até por isso deve atuar com algumas preservações diante da equipe paulista. Por isso, a sugestão é por uma aposta na vitória do Palmeiras, resultado cujas odds na Estrela Bet, nesse momento, são de 1,45. Já no domingo, às 16 horas, São Paulo e Corinthians medirão forças no Morumbi, equipes que vivem realidades contrastantes em Brasileirão, mas também em um contexto macro da temporada. Isso porque no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é quinto colocado, 44 pontos, luta pela parte de cima da tabela, e o Corinthians é o primeiro time do Z4, com 28 pontos até aqui somados. Mas na temporada, o São Paulo chega de eliminação em casa nos pênaltis para o Botafogo, nas quartas de final da Conmebol Libertadores, e já eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, o Corinthians acaba de avançar contra o Fortaleza com um agregado de 5-0 para a fase semifinal da Conmebol Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Ou seja, são times que, embora a tabela sugira um favoritismo do São Paulo com o Corinthians mal, são times que chegam no momento de afirmação corintiana e de crise, talvez não tanto, mas de mau momento para o São Paulo. Por tudo isso, a sugestão é de uma aposta no empate, entendendo tudo o que significa o clássico e que ninguém quer perder. Nem o São Paulo, que acaba de vir de eliminações em competições mata-matas, e nem o Corinthians, que está em bom momento nos outros campeonatos, mas no Brasileirão não pode se deixar perder pontos e ser ultrapassado por outras equipes do Z4. O empate ainda tem odds de 3,10 na Estrela Bet, e a gente sempre lembra que as odds são variáveis de acordo com o fluxo de apostas no mercado. À medida que mais apostas forem feitas no resultado, as probabilidades dele descem e os outros sobem, mas nesse momento, odds de 3,10 para empate entre São Paulo e Corinthians no Morumbi. Chega ao fim mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, e desde já fica a convocação para ti, Colorado e Colorada, que no próximo domingo esteja presente no Beira-Rio.
O apoio da torcida será fundamental. O Inter vem de 7 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e quer encostar e entrar no G6, buscar G4 e seguir lutando pelas posições do topo da tabela. E por todos esses motivos, é claro, domingo é dia de Beira-Rio. O Gigante te espera e nos vemos a partir das 18h30 contra o Vitória.